12 não é múltiplo de 24? Então, 12, no caso aqui vai 24, é 12 vezes 2. Não é isso? Ó, vou brincar, eu vou brincar. Não é sempre que dá certo, hein? Ó, pronto. Saudações ensinantes, pessoa querida. Tudo bom com você? Eu espero que sim. E estamos aqui para mais um exercício e mais um exercício de frações em Istambul. Porque é daquela mesma prova lá que eu comentei com você lá no exercício passado, que foi o 18, provavelmente, esse aqui deve ser o 19. E naquela prova a gente tem alguns exercícios de frações que eu ajudei uma aluna muitos anos atrás, né, que é aquela prova lá de 2017. E nós estamos aqui para mais um. E, assim como o anterior, é um exercício que também não precisa de um enunciado a ser interpretado. É simplesmente a conta, né, jogada aí na sua cara com as devidas opções de resposta, né? Então, a primeira delas, né, o começo do enunciado é isso aqui, né? Ó, é um 3 menos 3,5, 3 sobre 5, dividido por 2 mais 1 sobre 3. Isso tudo vezes 4 menos meio. Vou até trocar de notação para mudar aqui, para mostrar uma coisa. Para mostrar que é a mesma coisa, na verdade, né? E o 6 menos 6 quintos. Isso aqui é igual ao quê? Ponto de interrogação. Opções que ele dá. Opção A, né? Opções de resposta. 3 meios. Opção B, 1. C, 3 quartos. D, meio, e E, ou E, a depender de onde você está, 1 sobre 3. Qual é a resposta? A resposta é a boa e velha C. Né? Então esse trambolho aqui é a mesma coisa que 3 quartos. E aí, qual seria o nome desse exercício, né? Quase igual ao exercício anterior. Vou fazer aqui uma brincadeira, né, que é fracionando, né? Fracionando aonde? Em Istambul. Então, será que dá para escrever fracionando? Vou escrever aqui, vou mudar, vou fazer uma coisa assim. Então, ó. Pronto. E aí, como de costume, a gente vai trocar de folha para começar mesmo, né, a resolver o problema. Tá bom? Então, vamos para a próxima folha. Devidamente transportado o enunciado para a folha seguinte, que é esta aqui. Muito bem, nós temos aqui 4 números inteiros, né, o 3, o 2, o 4 e o 6, cada um sendo operacionalizado, né, ou então a ser operacionalizado com alguma fração. Um ótimo jeito de começar esse exercício é notar o seguinte, né, os denominadores das frações, que são o 5, o 3, o 2 e o 5 de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? É interessante fazer aparecer esses caras nos números inteiros. Como é que eu faço isso? Ora, de uma forma um tanto quanto interessante. Vê, aqui o 3, ele está sendo subtraído, né? Ou dele está sendo subtraído um 3 quintos. Então, o quinto, né? Né? O denominador quinto, ele é a língua que o 3 tem que falar. Então eu posso colocar 5 aqui, mas multiplicá-lo por 5. Porque 5 sobre 5 é 1. Então eu não estou mudando o 3. Então esse significante, né? Significante não, esse símbolo aqui, de 3 coisas juntas, né, reunidas num símbolo só, reunidas numa coisa só, como se fosse, né? Sendo multiplicado por 1, não vai mudar, né? Então, 5 sobre 5, aqui vai dar 15, mas não vou por agora, menos 3 quintos,
que é do enunciado original. E com o número de baixo, com o 2, vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa. O 3 do terço não é a língua que o 2 tem que falar, então eu vou colocar o 2 aqui, dividi-lo por 3 e multiplicá-lo por 3 ao mesmo tempo. E somá-lo, como o enunciado diz, a 1/3. Então aqui eu tenho essa primeira fração zona. E a outra vai ser a mesma coisa. Nós temos o 4 aqui, que está falando com um meio. Então não é o 2 que está embaixo? Então coloco o 2 aqui, mas aí eu já multiplico. Opa! Multiplico por 2. 2 aqui. Vou perder essa folha não. Menos 1/2. Dividido por 6, que está falando também, né? A língua do 5 e vezes 5 aqui. Menos 6 sobre 5. Então, perdão pela folha aqui, né? Pelo erro, aliás. Mas não tem problema não, que isso aqui não vai ser um grande problema. Eu acho que é interessante a gente já fazer nessa folha mesmo, porque tem um espaço aqui. Porque aqui eu só vou reduzir, né, a um número só essas frações que eu acabei de criar, né? Porque 5 vezes 3 sobre 5 é uma fração. Então aqui vai dar o quê? 15 sobre 5. Então, 15 sobre 5 menos 3 sobre 5. Tudo isso dividido por 3 vezes 2, que dá 6 sobre 3, mais 1 sobre 3. Não é isso? E isso vezes o quê? O 2 vezes 4 que eu tinha errado, peço desculpas mais uma vez, menos meio, dividido por 30 sobre 5 menos 6 sobre 5. E olha só que interessante. Olha só que interessante. 15 sobre 5 é 3. 6 sobre 3 é 2. 8 sobre 2 é 4. 30 sobre 5 é 6. Então eu não mudei o número. Olha só que legal. Eu mudei o seu aspecto. Então a matemática é esse grande jogo entre aspecto e o ser, entre aquilo que é e aquilo que aparenta ser, né? De certa forma, é uma disputa entre conteúdo e forma, porque elas se confundem, né? Elas se confundem, não é isso? Elas se confundem. Mas, próxima folha, né? Pronto. Enunciado devidamente trazido e devidamente manipulado. Note que a gente não fez nenhuma conta do enunciado, né? Por quê? As subtrações estão intactas, assim como a soma e assim como a multiplicação. Interessante, né? A gente não fez conta ainda. A gente só está preparando o enunciado, né? Ó, é interessante isso. A gente está traduzindo a tradução, né? A gente está interpretando, construindo em cima daquilo, né? Mas, sem maiores delongas, continuemos. Agora vamos fazer a operação mesmo. 15 quintos menos 3 quintos vai dar 12 quintos. Por quê? Porque esse 15 fala a língua do 5, ou o protocolo do 5, se você preferir. E o 3 também fala o 5. Então eles estão se comunicando, então eu posso somar e subtrair. No caso aqui é a subtração. Então 15 menos 3 dá 12. 12 o quê? Quintos. Dividido por uma barrinha maior por 3 mais 1. Né? 6 terços mais 1 terço, que dá 7 terços. Olha que interessante. Vezes o quê? Mesma coisa. 8 meios menos 1 meio dá 7 meios. Dividido por 30 quintos menos 6 quintos vai dar 24, né? Isso, quintos. Muito bom. Nem vamos precisar trocar a folha ainda. Aí agora vai ficar mais fácil porque, é fração dividida por fração, né? Uma só fração é bastante plausível você imaginar, por exemplo, um inteiro que foi dividido entre 5 partes, ou melhor dizendo, em 5 partes,
e foram considerados 12 partes. Ou seja, eu precisei de mais outros 2 inteiros, né? Ou seja, 5, 5, 5, 5, 2 quintos. Não é isso? Né? Ó, vou até colocar aqui em azul, viu? Isso aqui é importante. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 5 quintos, que dá um inteiro, mais 5 quintos, que dá outro inteiro, mais 2 quintos, que dá outro inteiro, né? Que, pelo menos outra coisa que foi dividida em 5 partes e consideradas 2. Então eu tenho 3 inteiros aqui, de certa forma. Mas o que eu quero dizer com isso é, isso sendo dividido por uma divisão não faz sentido material. Não faz sentido material. Mas manipulando os símbolos, a gente chegou à conclusão lá na nossa aula sobre frações, uma aula muito bacana, uma aula muito legal, que eu fiz com todo carinho e amor, que você deve ter assistido, mas se não tiver, fica tranquilo que no final desse vídeo tem lá, né, o endereço dela, o link dela. A gente aprendeu que para fazer essa multiplicação, essa divisão, a gente faz uma multiplicação. Só que a gente inverte a fração de baixo, que é essa fração que está, de certa forma, no lugar errado, né? Que eu vou dividir alguma coisa por uma divisão? Não faz sentido. Uma metadivisão, né? Não tem sentido. Então, a não ser o simbólico, claro, né? Porque eu construí, aí tem um certo sentido. Mas materialmente falando, não tem. Mas a gente aprendeu o quê? Que esse negócio aqui fica assim, ó. Fica 12 quintos vezes o inverso, que é 3 sétimos. E fechei. E continua a multiplicação. 7 meios vezes 5, 24 avos. Quase que eu erro aqui. Olha só que interessante. E agora? Como é que a gente vai fazer? Isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é interessante. Ó. Bom, na verdade, eu vou fazer um negócio bem interessante. Eu vou abrir os parênteses. Por quê? Não é multiplicação, então a multiplicação é solidária. É todo mundo de cima multiplicado entre si e todo mundo de baixo multiplicado entre si. Então eu posso fazer isso aqui, ó. 12. Posso fazer aqui uma grande linha, ó. 12 vezes 3 vezes 7 vezes 5, dividido por sua vez entre, né, por 5, 7, 2 e 24. Olha que interessante. Isso tudo vai ficar, obviamente, para a próxima folha. Porque agora eu vou, né, vou cancelando, né, todas esses números aí. E não sei porque que eu fechei a caneta. Mas enfim, vamos para a próxima folha, né? Olha só, trouxemos aquela multiplicação recém-criada para aí, né, uma álgebra do cancelamento. Por quê? Ora, porque, né, começa a tocar aquela musiquinha do... Pronto. 5 morreu com 5. A multiplicação, né, as multiplicações não são solidárias entre si, assim como essa divisão desse jeito. Lá do enunciado original eu não consigo fazer isso aqui. Se eu fizer eu vou errar, porque eu vou mudar o enunciado. Mas aqui eu estou respeitando, né, eu estou respeitando aqui o que está escrito mesmo, né? Eu estou respeitando o que está escrito, aliás, né? E melhor ainda, estou respeitando o método, estou respeitando aí que... No caso de uma fração, é um dividido pelo outro. Então, 5 sobre 5 dá 1. Assim como, né, o 7 sobre 7. Não é isso? 12 por 2. Relaxa. Vou fazer uma brincadeira, tá? Vou fazer uma brincadeira. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Não vai repetir isso em casa de qualquer jeito. Por favor. Por favor. Ó. 12 não é múltiplo de 24? Então, 12, no caso aqui vai 24, é 12 vezes 2. Não é isso? Vou brincar, eu vou brincar. Não é sempre que dá certo, hein? Pronto. Você viu o que eu fiz, né? Tem um 12 aqui embutido e um 2 aqui, não tem? Matei o 12 com 12 que eu nunca escrevi, mas tá aqui. Agora que eu cortei o 4, apareceu o 2.
Não vai achar que é sempre assim, hein? Não me vai fazer isso. Não vai. Aí eu morro de, né? Eu tô dando aqui fiz uma brincadeira com as imagens, com os símbolos. É que calhou de ser assim. É uma coincidência cósmica, né? De que o 12 está dentro do 24 duas vezes. Aí eu corto 4, apareceu o 2, mas você entendeu o que eu fiz, tá? Não vai sair por aí cancelando qualquer coisa desse jeito, que não é assim que faz. Mas, para aproveitar aí a brincadeira dos africanos, se não me engano são senegaleses, eu fui cortando tudo, mas cortei o 4 ali, mas na verdade eu não cortei esse 12 com esse 4, hein? Eu cortei esse 12 com o 22 que tá dentro do 24, do 22. Do 12 que tá... Ó, tá vendo que é perigoso? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu cortei esse 12 com o 12 de dentro do 24. Aí sobrou o 2, que tá aqui. Não vai errar, hein? Não vai errar. Não vai errar. Tá? Muito bem. Avancemos. Não vai errar. Não vai fazer besteira. Por favor, não perde a questão da prova. Tá? É porque depende do signo aqui. Depende da imagem, do símbolo, sei lá o que. Tá? Cuidado. Foi só uma brincadeira. Tá bom? Bom. Dessa brincadeira, dessa álgebra do cancelamento aí, dessa álgebra da morte, sobrou 3 em cima. E o 2 vezes o 2, que é 4. Certo? Pronto. Acho que deu isso, né? O primeiro enunciado, né? Aliás, o enunciado, ele mostra que uma das opções é 3/4, né? Que é a opção C. É isso? Então acho que acabou. Né? Acho que acabou. Mas, vai. Eu vou fazer uma... Como sobrou espaço pra caramba, vou fazer de um jeito mais interessante, menos assim, agressivo e tal, né? Então nós vamos repetir isso aqui. Vou até fazer uma delimitaçãozinha. Vou repetir aqui a multiplicação para não ser um péssimo professor, para mostrar o que eu fiz, tá bom? Ó, 5 com 5, 7 com 7. Aí ficou o quê? Vou trocar de linha aqui para ficar melhor. O 12 vezes o 3, não é isso? Aqui tem 2 vezes 24. Como tem um 12 aqui, eu sei que 24 ele é múltiplo de 12. Então fica 2 vezes 12. Tá certo? Então eu transformei esse 24, né? Vou fazer aqui. Você já entendeu, mas eu quero eu quero pecar pelo excesso, né? Ó. Lembrando que também tem um caminho inverso, né? 2 vezes 12 é 24 e 24 é 2 vezes 12, tá? Aí eu tenho o sinalzinho de igual aqui, bonitinho. Aí, cortei esse 12 com esse 12, certo? Sobrou 3 em cima, 2 aqui e 2 aqui. Né? Eu só abri, ou melhor dizendo, manifestei aquela brincadeira latente que eu deixei aqui. Que resolveu, né? Que resultou, melhor dizendo, no 3/4. E aqui também, né? Porque ficou o quê? 3 dividido por 2 vezes 2, que é igual a 3/4. Entendeu? Pronto. Gastei aí mais alguns minutinhos, que é para você sair daqui sem nenhuma dúvida daquilo que eu fiz, tá? Daquela brincadeira lá com os meninos da África lá do velório, que transformam aí, né? Querendo ou não. Bom, enfim, cada cultura tem o seu jeito de encarar o luto, a morte, aquela coisa da perda, né, em geral, mas que eu acho muito interessante, né, que eu fui cancelando aí, não tive como lembrar, né, não tive como não lembrar, né, daquele meme lá, tá? Mas desejo uma ótima vida para você, que a sua vida continue muito bem, né, nesses próximos dias e depois dessa prova aí que eventualmente você tá tendo que fazer, tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Boa prova e até o próximo exercício, ou então até a próxima aula, certo? Um beijo.